clock has started. Magnificent desolation. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, eu sou o Vanderlei, esse é o projeto Céu Profundo, e nós vamos falar agora de uma coisa que é a espinha dorsal da astronomia. Quando a gente fala que está estudando um objeto astronômico, então, a menos que você seja um afortunado cientista que trabalha com objetos do sistema solar, que você tenha a possibilidade de enviar talvez uma sonda até lá, enviar um robô, tirar uma amostra e trazer até o seu laboratório, ou como no caso da Lua particularmente, que a gente já conseguiu pousar lá, já conseguiu colocar seres humanos para fazer estudos lá em loco. Então, para todos os outros objetos, a gente está falando de objetos tão distantes que a única coisa que a gente tem para estudar deles é a luz. Então, se eu estou estudando um objeto astronômico, na verdade eu estou estudando a luz que esse objeto astronômico está emitindo aqui para a gente. Então, nada mais justo do que a gente conversar um pouquinho sobre a luz, entender melhor a luz e entender esses instrumentos que detectam e registram a luz desses objetos e transformam isso aí em dados para a gente. Então, a nossa conversa hoje vai ser em cima da luz. Vamos falar aí um pouquinho dessas características dela ali, enquanto radiação eletromagnética, e como a gente consegue usar isso para fazer também belas imagens daqui do céu, né? Então, vamos lá. Vamos começar apresentando aqui uma imagem que nos conta bastante aqui da natureza da luz. Então, talvez essa seja a imagem mais importante que a gente vai ver aqui nesse vídeo hoje. Então, o que é que a gente tem aqui, né? Então, vamos lembrar aqui para vocês que a luz, ela é uma parte da radiação eletromagnética. A luz é radiação eletromagnética. Ela tem a mesma natureza, por exemplo, das ondas de rádio, a mesma natureza do sinal da sua TV, a mesma natureza do sinal do seu celular, ou do sinal que o seu controle remoto emite para a TV. Então, tudo isso que a gente citou aí são alguns pedaços do espectro eletromagnético, que é isso que a gente está mostrando para vocês aqui agora, né? Então, peraí, eu falei então que a luz que eu enxergo é igual onda de rádio. Olha, tem a mesma natureza. Por que ela não é igual, né? O que é que muda? O que é que tem de diferente entre a luz que a antena do teu celular percebe, o que a antena da TV percebe e o que o teu olho percebe, né? Então, tem três características que estão relacionadas. Quando a gente fala uma, automaticamente a gente consegue saber as outras duas, né? Então a gente pode falar que o que muda é a frequência, ou seja, ela está oscilando. Se ela é uma onda, ela oscila, né? Então a frequência muda, a frequência é diferente. Quando eu falo que a frequência é diferente, isso quer dizer que o comprimento da onda também muda, né? E eu também posso falar da energia que ela carrega, né? Então, olhando para essa imagem que a gente tem aqui, para essa ilustração, o que é que a gente tem? Então, olha, numa ponta aqui, eu tenho os comprimentos de onda mais longos, né? Então, vocês estão vendo aqui ondas bem longas e elas vão ficando estreitinhas quando a gente vai aqui para o outro canto, tá? Então, tudo isso aqui é radiação eletromagnética. Aqui a gente começa com frequência mais baixa, ou comprimento de onda mais longo, ou com menor energia também. Quando a gente corre para o outro lado, a gente tem radiação aqui mais energética, com frequência mais alta, com comprimento de onda mais curto, tá?
A parte que a gente enxerga, que a gente chama de luz visível, é esse pedacinho aqui. Ó. Ele tá um pouquinho ampliado aqui, mas dá uma olhada aqui lá no finalzinho, nesse pedacinho aqui, ele é bem estreitinho ali, né? Então aquela parte de cima também é ampliada. Então, o que representa, o que o olho da gente consegue perceber dentro de todo esse espectro eletromagnético, né? É só aquela faixinha bem curtinha ali, né? Uau, que legal. Então é só isso que a gente enxerga. Então tem muito mais coisa aí no espectro eletromagnético? Tem, né? Então o que é que tem lá, né? Vamos ver o que é que tem. Primeiro, com comprimento de onda mais longo, né? Menos energético. Né? Então vamos começar por aqui, né? Então isso aqui é onda de rádio, né? Essa parte aqui é onda de rádio. A gente começa com frequência aqui, por exemplo, que a gente trabalha com emissão de rádio em AM. Então, você vai ter aí coisa de kilohertz, né, variando, é um sinal que varia aí algumas milhares de vezes por segundo. Depois você vem aqui para megahertz, né, e aí o sinal de FM trabalha com isso, né. Aí você vai avançando aqui para gigahertz, que aí a gente já entra kilohertz são milhares de oscilações, milhares de ondinhas dessas aí por segundo, megahertz milhões, gigahertz bilhões. Então, a partir daqui a gente nem vai falar mais de quantas são, mas olha só, você vai aumentando, quando chega em gigahertz, se você olhar no modem aí que tem na sua casa, vai estar lá 2.4 gigahertz. Então, aquilo ali é a frequência que aquela antena lá está emitindo, a portadora onde os sinais vão, né? Então, 2.4, 5 GHz, isso aí é frequência aí que a gente usa para telefonia celular, é sinal que a gente usa para Wi-Fi. Se a gente continuar aqui dando mais energia e estreitando essa onda, aumentando a frequência, a gente chega em micro-ondas. Tem uma parte que a gente usa ali, que a gente viu ali para telecomunicações, mas a gente pode usar micro-ondas. Olha só o que acontece dentro do forno de micro-ondas. Você está emitindo uma radiação ali, está emitindo luz, se você quiser chamar assim, né? Não é visível, mas é da mesma natureza da luz. E por que ela consegue aquecer o teu alimento lá dentro, né? Porque essa frequência que ela está emitindo, ela é exatamente a mesma frequência que a molécula da água naturalmente vibra. Então a gente emite no que a gente chama de frequência natural da molécula da água, né? O que acontece, né? Então ela entra em ressonância com a molécula da água, a gente consegue aquecer ela, né? A gente consegue transferir bastante energia para a molécula da água, e aí a tua comida aquece, né? Se você colocar alguma coisa lá que não tem água, não vai aquecer. Se você colocar alguma coisa seca lá completamente, não aquece, você pode queimar seu forno, porque aí começa a refletir muita onda para ele, não vai ter nada absorvendo. Mas isso aí é um fenômeno eletromagnético que está acontecendo lá dentro. A radiação lá está em ressonância com as moléculas de água no teu alimento. Se a gente continua seguindo ali, opa, olha só, a gente tem o desenho de um ser humano ali embaixo, né? Por quê, né? É que isso aí, você também emite radiação, a gente está emitindo radiação agora. Quando a gente emite radiação térmica, isso aí é infravermelho, isso também é uma radiação eletromagnética. Então, tudo que não está a zero absoluto, tudo que tem alguma temperatura ali, também está emitindo radiação eletromagnética. Né? Então, isso aqui é a parte do infravermelho, né? Aí vem infravermelho, chega no visível, depois do visível a gente tem ultravioleta, aí a gente continua aqui, depois do ultravioleta, aí tem um pedaço do ultravioleta aqui que é muito nocivo, né? Que pode queimar a pele, que ele pode, inclusive, danificar a estrutura genética ali, né? Então, ou seja, causar câncer, né? Porque ele é muito energético, ele consegue quebrar esse tipo de coisa lá. E depois do ultravioleta, né? Aí você tem raio-x, também é nocivo, também é uma radiação muito energética, ionizante, ela consegue arrancar elétrons dos átomos. Mas a gente consegue usar ela para coisas boas também, né? Então, como ela é muito energética, ela consegue atravessar boa parte dos tecidos. Né? Então, ela consegue atravessar, por exemplo, a tua pele, consegue atravessar a
parte muscular, cartilagens, mas ela não atravessa os ossos. Então a gente consegue usar ela para a gente enxergar os ossos, para a gente conseguir fazer uma imagem interna disso aí, né? E por último a gente tem lá os raios gama, né? Esses muito mais energéticos, é isso que a gente tem na energia nuclear. E tudo isso que a gente falou aí agora, tudo tem a mesma natureza, tudo faz parte do espectro eletromagnético. Uau, a gente ia falar de astronomia e está falando de tudo isso. Isso é fundamental para a astronomia, né? Então, por que é fundamental? Como a gente começou o vídeo aqui falando, a gente, se está estudando astronomia, a gente está estudando luz, né? Então, com exceção de quem tem amostra na mão para estudar, então a gente já mandou sondas, por exemplo, que pousaram em asteroides, tiraram amostra, pousou em cometa. A gente tem vários robôs agora em Marte, por exemplo. A gente tem uma frota de robôs lá em Marte que conseguem pegar amostras realmente lá do solo e fazer análise. Então, fora isso, né, a gente tem que se contentar em receber a luz desses objetos aqui e analisar o que a luz tem para nos dizer. Então, a gente precisa entender o que é a luz, né? Então, a gente viu toda essa parte do espectro eletromagnético. A gente viu agora que a luz é só um pedacinho bem estreitinho, só essa parte aqui, ó. Entrou aqui, só isso aqui que a gente enxerga, um pedacinho bem pequenininho aí agora. E vamos ver isso aí com mais detalhe, né? A pequena porção do espectro eletromagnético que a gente enxerga é essa aqui. E a gente, o que é aquele número ali, 700 nm? O que é esse outro número aqui, 400 nm, 500 nm, 600 nm? O que é nm? MM talvez fosse um chocolate, não é o caso, é nm. Então a gente precisa falar sobre isso, né? Precisamos falar sobre submúltiplos do metro, né? Então, se você é um professor, se você está trabalhando com esse conteúdo em sala de aula, pode ser no fundamental, pode ser no ensino médio, seja lá onde for. Então, olha só quanta coisa a gente já teve para explorar aqui, né? Então, olha, a gente já consegue falar aí a respeito da natureza da luz, né, da natureza ondulatória dela, e que ela faz parte aí da mesma classe de fenômenos aí que embarca aí micro-ondas, ondas de rádio, raio-x, raio gama. Então, tudo isso aí faz parte dessa classe de fenômenos, dessa perturbação aí no campo eletromagnético, que a gente coloca a luz aí junto com elas também. Então, você consegue explorar isso aí. E outra coisa que a gente vai conseguir explorar agora é o seguinte: a gente falou de características da luz, se ela é uma onda, né, então ela tem uma velocidade, a velocidade dela é constante no vácuo, né, é a maior velocidade do universo, que é 300 mil quilômetros por segundo. Nada viaja mais rápido do que isso no universo. A luz é a coisa mais veloz e essa velocidade dela no vácuo, isso aí é constante, né? Então, como assim? Quer dizer que tem lugar que não é constante? Quer dizer que essa velocidade pode mudar da luz? Pode mudar a velocidade da luz. 300 mil km por segundo aí, arredondado, né? Na verdade é 299,7, vamos arredondar para 300 mil. Isso é a velocidade da luz no vácuo, né? Então, em meios mais densos, em meios com características elétricas e magnéticas diferentes, a luz pode se mover mais lentamente. Jamais mais rápido, mas mais lentamente sim. Então, e é graças a essa diferença de velocidade da luz de um meio para outro, por exemplo, a luz é mais lenta na água, né? Então o que a gente vê? Se a luz se desvia quando entra na água, né? Então você coloca um canudinho num copo, você tem a impressão que o canudo está dobrado ali, na verdade ele não está reto, porque os raios estão se desviando quando saem ali, porque está mudando a velocidade deles. Então a velocidade da luz é constante no meio, lá no vácuo, né, no espaço, é 300 mil, mas em meios mais densos, ela pode ser e é mais lenta, né? Isso também a gente usa para fazer lentes, né, para desviar a luz ali nas lentes. Por que ela desvia? Porque ela muda a velocidade dela. Mas dito isso, né, a gente consegue falar então da natureza da luz, consegue falar aí da velocidade da luz, consegue falar que tudo isso aí é luz,
Mas talvez seja interessante a gente falar um pouquinho dessas unidades, né? Então, a gente pode falar da frequência, né, da luz, pode falar em hertz, megahertz, terahertz, só que os números são tão altos que a gente prefere falar pelo comprimento de onda, né, pelo tamanho dessa onda aí da luz, né? Mas para isso a gente precisa conhecer algumas unidades. Então todo mundo está familiarizado com o metro. Se a gente divide um metro em 1000 partes, a gente tem 1 milímetro, né? Então a gente está familiarizado com isso também. 1 milímetro não é grande novidade. E se eu divido um metro em 1 milhão de partes, né? Como é que chama a milionésima parte do metro, né? Então, isso aí a gente chama de micrometro, né? Um metro dividido por 1 milhão. Então, não é micrômetro, não é... O que a gente está fazendo aqui é enxergar uma unidade tão pequena, né? Que ela pode se comparar aí com... daqui a pouco a gente vai ver aí com o comprimento de onda de algumas porções aqui bem perto do visível aí na luz, né? A gente pode dividir isso aí em 1 bilhão de vezes, né? Então, mili, micro, nano. Então, nanômetro, né? Um nanômetro é 1 metro dividido por 1 milhão de vezes, né? Então, opa, isso aí já é muito pequeno, né? O micron lá, ele está comparado aí com a dimensão aí da luz visível, né? O nanômetro está muito menor, né? Daqui a pouco a gente vê o que é um nanômetro. E tem uma outra unidade que a gente costuma usar também aí, que é o angstrom, né? Que ele é 1 metro dividido em 10 milhões. Então, para a gente ficar no sistema métrico, né? Talvez seja mais interessante trabalhar com nanômetros. Porque aí, para quem está trabalhando em sala de aula, dá para usar aí falar aí de múltiplos e submúltiplos aí das grandezas, né? Agora que a gente já sabe o que é um nanômetro, o que é aquele nm, né, que é 1 metro dividido em 1 bilhão, vamos voltar lá para aquela nossa imagem. Opa, agora eu sei o que é isso. Então, ó, aqui eu começo 400 nanômetros, então, opa, isso aí é o comprimento de onda, né? Um nanômetro o comprimento de onda, 400 nanômetros, 500 nanômetros. Esse 500 nanômetros aqui, ó, ele é equiparado aí a gente colocou aqui na imagem aqui, a espessura de uma bolha de sabão. Vocês notam aquelas cores que tem lá na bolha de sabão, mas aquilo ali é um padrão de interferência que surge ali, porque a espessura dela, né, é comparada aí com o comprimento da onda que está passando por ali, né, do visível. A gente vem mais para cá, tem aqui 600 nanômetros, 700 nanômetros. Para cá é infravermelho. Para lá já é ultravioleta. Então, para lá ultravioleta, para cá infravermelho. E essa parte aqui é a luz visível. Então, o que a gente está enxergando aí é a faixa que o olho da gente percebe, tá? Voltem sempre nesse vídeo para procurar essa imagem, né? A gente também tem os tutoriais ali no site, no seoprofundo.com, então vocês podem olhar isso lá também. Mas se for para olhar o vídeo, então, para ter como referência o vídeo, então olhe sempre aqui para ter uma referência do seguinte, olha. Do 400 até o 500 é onde a gente vê a coisa mais azulada, do violeta para o azul. Do 500 até o 600, aí a gente já está esverdeando, né? E do 600 para o 700 é onde a gente percebe a luz avermelhada. Isso é importante quando a gente for falar aí da luz e das cores dos objetos aí que a gente registra aí nas imagens de objetos de céu profundo. Aí eu falei que para cá tinha ultravioleta, vamos dar uma olhada como é que é a ultravioleta, né? Então, opa, aí, ó, ultravioleta, o que a gente tem? Então, começando aqui nos 400 nanômetros e vai afundando lá, a onda vai ficando pequenininha, mais energética, mais curta e a frequência mais alta. Então, ó, quando chega ali perto dos 10 nanômetros, ela já é comparada aí, por exemplo, ao tamanho de um vírus, né? Por isso que a gente pode usar ultravioleta ali para desinfecção, né? Você consegue mandar
um comprimento de onda aí que é comparado ali ao tamanho dele, né? E aí você dá bastante energia e você quebra ele. E tem as faixas do ultravioleta, né? O VA, o VB aqui pequenininho, o VC, e quanto mais para lá, mais energético, tá? Bom, e o que é que tinha do outro lado, né? Para lá, né? Tinha o infravermelho, né? Então tá aí o infravermelho que ele... a gente pode falar do infravermelho logo depois do visível, o infravermelho próximo, né? Então, tá ali, ó, near, que é o próximo, né? Infravermelho próximo, tem o infravermelho médio, tem o infravermelho termal, e aqui o infravermelho distante, né? A gente não traduziu isso aí, porque esse termo a gente vai encontrar bastante na astronomia, você vai encontrar bastante em instrumentos astronômicos, por exemplo, lá no Near Infrared Camera. Então, Near Infrared, então é infravermelho próximo, né? Tem no James Webb, lá tem um instrumento lá que você vai ver na sigla lá, você vai ver que tem Mid Infrared, então é infravermelho médio, né? Então você vai saber que está nessa faixinha de frequência ali, ó. Entre 3, aqui a gente já está falando de microns, né? Ou seja, seria 3.000 nanômetros até 8.000 nanômetros. Aqui, ó, 700 micrômetros lá, a gente aqui 0,7 microns, né? Então, 0,7 até 3. Então, seria de 700 a 3.000. Isso aqui é o infravermelho próximo. O Hubble consegue enxergar um pedacinho disso aqui. O James Webb, ele enxerga bem além. Então, aqui é a gente se familiarizou agora com o que é o espectro eletromagnético, principalmente aqui com a parte visível e com a parte aqui adjacente ao visível, que é o infravermelho e o ultravioleta, né? Agora, vamos lá, né? A gente falou que tudo isso aqui é onda eletromagnética. Assim, será que daria para fazer astronomia com o resto também? Claro que dá, né? Então, a gente não faz astronomia só com luz visível, né? Que está aqui. Você pode fazer astronomia também, claro que a gente faz com astronomia com o visível, né? Então, isso aqui são, olha aqui, um monte de telescópio lá no Chile do ESO, né? O Very Large Telescope, são telescópios aqui da classe de 8 metros de espelho aí. Então, são espelhos gigantes aí, um pouco mais de 8 metros, e eles enxergam luz visível. Então, isso aí é astronomia no óptico, né? Mas a gente pode fazer também astronomia captando ondas de rádio. Opa, captando ondas de rádio? Como é que funciona isso, né? A gente vai usar antenas que vão conseguir sintonizar ondas eletromagnéticas naquela faixa de rádio que a gente viu naquela outra imagem, né? Então você tem, por exemplo, esse é um monte de antenas que a gente tem lá no Chile também, de um radioobservatório chamado ALMA, então Atacama Large Millimetric Array. É um conjunto de antenas, ele pode combinar aí o sinal de várias antenas, ou de todas as antenas, se tiver todo mundo apontado para o mesmo lugar, e com isso ele ganha bastante resolução, ele consegue fazer imagens muito detalhadas lá, combinando aí o sinal de todos eles. Ok, então, mas dá para fazer em outros comprimentos de onda também, astronomia, além do rádio e do visível? Dá, mas vamos dar uma olhada de novo nessa imagem. Ó. Vocês estão vendo esses... aqui tem uma janela, ó. Aqui vocês conseguem ver minha mão, até aqui. Consegue ver. Aqui não. E aí está escrito aqui em cima que é atmosfera opaca. Quer dizer que essa parte aqui não passa pela atmosfera. A atmosfera não é transparente para esse sinal. Então a gente não enxerga isso. Sinais de rádio, ó, que estão aqui, a gente consegue instalar antenas para pegar esse comprimento de onda. Agora, esse pedaço do infravermelho aqui, a gente já não consegue. Ó. Aqui já micro-ondas entrando para infravermelho. Aqui já dá problema. Ó. Tá vendo que tem umas partes aqui que não são transparentes? Então a atmosfera não deixa passar boa parte do infravermelho, porque tem moléculas que absorvem isso, principalmente a água, né? A água absorve bastante infravermelho, então a gente coloca o telescópio aqui e tem algumas partezinhas aqui que a gente consegue enxergar, mas tem outras bandas aí que a atmosfera realmente não deixa passar. Quando chega lá no ultravioleta, ainda bem que a atmosfera também bloqueia isso, né? Para o bem da nossa pele.
E assim como raio-x e raio-gama, raio-x, raio-gama, a atmosfera não deixa passar. Então, como é que eu conseguiria fazer astronomia observando esse tipo de luz se a atmosfera não deixa ela chegar até aqui no solo, né? Aí a solução é a gente fazer isso aqui, a gente colocar telescópios no espaço, né? Então esse aqui é o Hubble, né? O Hubble ele enxerga no visível, mas ele pega um pedacinho do ultravioleta, um pedacinho do infravermelho também. O Chandra ele é um telescópio de raio-x, né? Então também um telescópio espacial. Você coloca o telescópio no espaço, eu quero detectar raio-x, o que é que eu faço? Né? Põe ele acima da atmosfera que lá ele detecta, né? Ou, como vocês viram agora, lançado no dia 25 de dezembro, e acabou de chegar lá no destino dele, ele vai ficar num ponto a 1,5 milhão de quilômetros daqui da Terra, um ponto lagrangiano L2, né? Então ele vai ficar lá acompanhando a Terra, mas olhando para o lado oposto, né? Para não receber radiação da Terra, nem do Sol, nem da Lua, então ele vai estar sempre olhando para longe da gente. Ele tem esse escudo aqui, ó, que é para a luz do Sol, radiação da Terra, da Lua, não passarem lá para a parte óptica dele, porque a parte óptica ela vai estar resfriada lá a menos 230 graus, e do outro lado aqui que está recebendo luz vai estar 85 graus, olha a diferença de temperatura. Mas por que ele precisa ser tão frio? Porque ele vai enxergar no infravermelho, ele quer enxergar a radiação térmica, então a radiação térmica que ele estivesse emitindo iria interferir, então a gente resfria ele para ele detectar isso lá. Então ele é muito grande, né, tem um espelho de 6,5 metros, está fora da atmosfera e vai estar muito frio, então ele vai ser muito sensível à radiação infravermelha. A gente colocou ele lá no espaço, né? Então a gente já viu aí que a luz é uma faixa muito estreitinha dentro do do vasto espectro eletromagnético. A gente viu que a gente consegue detectar, né, focar, colimar, registrar a luz para observar objetos astronômicos, mas a gente pode fazer isso aí também com outros comprimentos de onda de rádio, raio-x, raio-gama, tudo que está ali no comprimento, tudo que está ali no espectro eletromagnético, a gente consegue observar, a gente consegue usar para fazer astronomia, né? Puxa, mas agora, se vocês não ficaram curiosos, né, o que será que um monte de antenas desse aí consegue enxergar, né? Nossa, a gente está acostumado a ver imagens como essa, né? Isso aí foi feito com o telescópio Hubble, e a gente vai ver agora como é que a gente chega nessas cores, né? A gente vai falar de cores, mas e como é que a gente veria uma imagem aí com rádio, né? O que é que tem de ver, né? Então, olha só, o centro da nossa galáxia, ele é muito empoeirado, né? Quando a gente fala de poeira, a gente fala de moléculas, né? Não são átomos, não é gás. Você tem moléculas ali, realmente. E isso aí, ele bloqueia a luz visível de objetos que estão ali para trás, né? Mas no infravermelho, boa parte passa aí também, e nas ondas de rádio, que são mais longas também, a gente consegue imagens de lá, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma imagem que foi publicada aí no início de janeiro de 2022, mais para o final de janeiro agora, de uma imagem do centro da nossa galáxia, né, do centro da Via Láctea. Ela é imagiada pelo SKA, né, pelo Square Kilometer Array, é um conjunto de antenas na África do Sul, que fez uma imagem muito detalhada em rádio dessa região central da nossa galáxia, onde a gente sabe que tem um buraco negro lá de 4 milhões de massas solares, né, em um ponto lá chamado Centauro A. E eu vou abrir os dados desse observatório, que são públicos, né, então eles publicaram o artigo deles e os dados também ficaram públicos, né? Então, baixei aqui um pacote de dados de 800 megabytes, que é um mosaico das imagens que essas antenas fizeram. E vamos ver aí com que isso se parece, né? Então, olha só o que é que a gente consegue enxergar aqui nessa região, né? Eu vou dar uma navegada aqui, a imagem é bem maior. Deixa eu tirar o zoom. Por que esse formato, né? Onde está branco aí é que não tem dados, né? A parte que ele observou é só onde tem
essas áreas circulares aí, né? Então, então são dados de várias observações, né? Muitas horas de observação, que foi tudo junto aí que montou esse mosaico dessa região. E olha só, a gente consegue ver muita estrutura aqui do gás lá no centro lá da Via Láctea. Esses filamentos aqui, tudo isso brilhando muito em ondas de rádio, né? Isso aí é 1.28 GHz, num lugar que no visível, né, seria escuro e a gente não ia conseguir enxergar, né? Então, vamos aproveitar essa imagem para falar sobre visualização de dados astronômicos. Então, as antenas, elas apontaram, fizeram essa imagem. Como é que ela faz essa imagem? Ó, vamos pegar, onde o sinal for mais forte, fica mais claro. Onde o sinal for mais fraco, fica mais escuro. Então, é assim que está mapeada aí essa imagem, né? Só que a gente pode querer visualizar ela diferente. Eu posso querer fazer o seguinte, olha, ok, eu estou vendo aqui o sinal aqui, eu quero deixar ele mais contrastado, né? Eu posso mudar a visualização? Pode. Os dados não vão se alterar, mas eu quero enxergar eles mais brilhantes. Eu vou mudar aqui alguns parâmetros aqui no programa, deixar eles mais brilhantes para a gente. Também eu quero enxergar melhor aí a diferença da parte que é mais clara para a parte que é mais escura. Talvez se eu colorir isso aí, melhore, né? Então eu vou usar um formato diferente aqui de dados. Um formato diferente de visualização, né? Então, dá uma olhada aqui naquela barra aqui embaixo, olha. Aqui tá mapeado, né? Tá dizendo que, olha, região muito brilhante fica branco, região média vai avermelhando até chegar no preto. Então eu mudei a visualização. Não é que isso aí seja vermelho, seja amarelo, não é nada disso. Essas cores não são de lá. Lá não tem cor, lá é onda de rádio. Então isso aqui eu estou vendo a intensidade da onda de rádio. Onde é mais intenso está branco, onde é menos intenso está preto, no meio ali está avermelhado, alaranjado. E aí a gente consegue ver aí esse mapa de intensidade. A gente poderia fazer esse mapa de uma maneira diferente. Eu posso fazer, por exemplo, usar um arco-íris aí, né? Então, só, olha, o violeta é o mais fraco, o vermelho é o mais forte. E aí passando por amarelo, verde, anil, azul, até chegar no violeta, né? E aí a gente está mapeando a intensidade aí de cada pixel, de cada ponto nessa imagem. Então, onde está violeta é porque o sinal é muito fraco, é pouco intenso. Onde está vermelho é que ele é muito intenso. Então, é uma visualização possível. A gente pode pintar aqui de azul e branco, né? Preto, azul e branco, ou deixar cinza mesmo, também nada impede. A gente está mudando apenas o formato de visualização dos dados. Então, eu tenho dados que são reais, de uma região do céu, dados obtidos com radiotelescópios. Só que o que é que esses dados trazem, né? Ele diz, para cada pixel, ele me diz qual é a intensidade do sinal ali. E eu escolho como eu quero visualizar isso. Então, essa escolha de cores para eu visualizar isso aí é completamente arbitrária. Eu escolhi deixar em tons de cinza, tudo bem, tá? É válido. Se você entender o que tá acontecendo, ok. Mas eu quero usar um esquema de cores diferente, usando aqui o alaranjado, preto e branco aí para mapear isso. Você querer usar o azul. São todas escolhas válidas, você vai escolher aí te permitir visualizar melhor esses dados. Né? Então, esse aqui é bem dramático, né? Então, bacana, dá para ver bem essas diferenças de intensidade. Né? Vamos dar uma navegada aqui, ó. Tem muita coisa aqui que é resto de supernova, umas bolhas dessas aqui supernovas aqui que explodiram e as bolhas estão por lá. A gente consegue encontrar, às vezes, no óptico, né, um outro ponto lá no lugar marcando isso aí. Então, a gente não vê a estrutura toda, mas vê que tem um pontinho lá também. Então, esses dados aqui, como eu falei, são públicos, né? Qualquer pessoa pode acessar, pode ler o artigo, mas pode também ver os dados que deram origem ao artigo. Né? A gente consegue ver como é que eles fizeram, tem toda a metodologia,
E você pode, inclusive, fazer novas descobertas aqui, você pode, inclusive, fazer suas próprias publicações a partir desses dados aqui, sem restrição nenhuma, né? Isso aí é uma coisa comum na ciência, agora, esse compartilhamento de dados. Então, o projeto lá fez a publicação deles, eles sabiam lá, já viram lá o que eles queriam, a partir daí, os dados estão para a comunidade, para gerar mais publicação, para gerar mais conhecimento também. Então, vocês viram agora, olha, dá para observar o céu usando ondas de rádio, dá. Só que você tem que escolher, olha, que cor é a onda de rádio? Olha, não tem cor, né? Você vai ter que inventar uma cor aí para você conseguir visualizar, essa é uma escolha sua, né? Então, feito isso, né, vamos passar agora para falar sobre as cores quando a gente trabalha com um telescópio como o Hubble, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma das últimas câmeras instaladas no Hubble, né? Ele sofreu uma manutenção em 2009, a última manutenção que ele sofreu, e aí essa aí é a câmera mais moderna, é o sensor mais moderno que está instalado nele, né? O sensor da câmera WFC3. Só tem uma coisa, né? Ela, como todas as câmeras astronômicas aí para pesquisa, todas as câmeras profissionais aí de astronomia, ela não entende cor. Então, tudo que chegar de luz ali naquela faixa que ela é sensível, ela registra. E essa imagem é preta e branca, né? E aí, como é que a gente consegue, se a câmera é preto e branco, fazer uma imagem como essa aqui, ou como aquela imagem estava no fundo que vocês viram antes? Ué, essa imagem está cheia de cor, tem azul, tem vermelho, tem amarelo. E a gente já deu uma dica aqui quando a gente viu as imagens do rádio, né? A gente viu que, opa, tem que arbitrar algumas cores aí, tá? Mas como é que eu faço para essas imagens aqui, feitas no óptico, para criar uma imagem como essas que a gente está acostumado a ver para divulgação, né? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês o que é que acontece, né? Como é que a gente faz esse tipo de coisa, mas a gente também tem vídeo aqui mostrando passo a passo, né, com o conjunto de dados, com esse mesmo conjunto de dados, vocês vão poder baixar esses dados e fazer essa tarefa, né? Então, tem um outro vídeo aí que vai mostrar para vocês como é que vocês vão fazer essa imagem aí. Então, aqui a gente vai fazer só uma demonstração para vocês entenderem o que está acontecendo, mas em seguida vocês procuram lá o outro vídeo, a gente coloca ele também na descrição, aí eu coloco o link aqui na descrição, para vocês fazerem essa imagem em casa, né? Não requer prática nem tampouco habilidade. O que é que vocês vão precisar aí, né? Vocês vão precisar ter esse programa aqui, que é o DS9, né? O link também está na descrição, vocês vão precisar baixar eles e vão baixar um pacote de dados em seguida que a gente disponibiliza sempre que vai fazer alguma tarefa aí, né? Então, vamos agora para mostrar aqui isso acontecendo. E em seguida, né, no outro vídeo, a gente vai levar vocês aqui com passo a passo para vocês saberem como criar imagens coloridas com DS9. Por enquanto, agora vai ser só uma demonstração aqui do meu lado, tá? Então, vamos falar primeiro aqui uma coisa que a gente vai repetir bastante, né, que essa imagem aqui que a gente está vendo, ela segue uma coisa chamada paleta do Hubble, né? O que é a paleta do Hubble? Bom, vou mostrar para vocês aqui de novo aquele diagrama aqui com os comprimentos de onda. Então, olha só, 400 nanômetros, tá? Aqui é para o lado do azul, 700 é para o lado do vermelho, tá? E no meio, o verde, tá? Por que a gente precisa saber disso aqui? Por que a gente precisa tá lembrado disso? Pelo seguinte, vamos lá. Isso que a gente chama de paleta do Hubble, o que é que o Hubble faz, né? A gente quer uma imagem colorida, a gente chama de imagem RGB. O que é RGB? Red, Green, Blue. É uma imagem que tem uma camada vermelha, uma camada verde e uma camada azul. Quando a gente soma as três, a gente tem a imagem colorida. Então, ótimo. Então, eu preciso de uma camada vermelha, de uma camada verde e de uma camada azul para fazer uma imagem colorida. Bacana. Agora, isso não te restringe a fazer tua captura de dados no vermelho, no verde e no azul. E não foi isso que aconteceu nessa
imagem aqui. Como é que é essa imagem famosíssima do Hubble, que os pilares da criação, como é que ela foi feita, né? O que está na camada vermelha, né, então a câmera é preta e branca, mas ela registrou a luz usando um filtro, né? Então, se eu coloco um filtro vermelho na frente do olho da gente, a gente vê tudo vermelho, né? Porque só passa a luz vermelha. A gente coloca um filtro verde, a gente vê tudo verde, só passa a luz verde. Coloca um filtro azul, só passa a luz azul. O que o Hubble faz? Primeira imagem, ele fez ali usando um filtro que ele deixa passar a emissão dos átomos de enxofre ionizados. Então, isso aí é uma nuvem de gás que está muito quente, o gás está ionizado. Então, ele arranca elétron aí, os elétrons mudam aí de nível energético, né? Então, ele ganha energia, sobe, quando ele volta para onde estava, ele emite energia, ele devolve. E o enxofre, quando um dos movimentos possíveis desses elétrons do enxofre, ele emite aí em 673 nanômetros. 673 nanômetros. 673 nanômetros. Isso aí está onde, hein? Onde será que isso aí está? Vamos dar uma olhada? Então, olha lá naquela outra imagem lá que a gente tem. Eu vou tirar tiro o banner da frente. Os 673 nanômetros está mais ou menos por aqui, ó. 673, ó, 600 é aqui, 700 é aqui, 673, vamos concordar que é mais ou menos aqui? Então, olha, ele só está deixando passar uma faixa bem curtinha da luz aqui. Ele não deixa passar do laranja, não deixa passar do infravermelho, é só um pedacinho aqui que ele deixa passar. Legal. Vamos ver qual é o outro comprimento de onda, né, o outro filtro que ele usou, né? No G, ele usou um filtro que ele deixa passar uma linha que é emitida, uma faixinha de frequência que é emitida pelo... Quando a gente fala de linha, é uma faixinha de frequência. Do hidrogênio alfa. Essa linha está ali no 656 nanômetros, né? 656 nanômetros, eu estou dizendo aqui que eu coloquei no G, né? Então deve ser verde. Será que é verde? E aí, vamos olhar? Mas 673 está aqui, 656 é aqui pertinho, é tudo vermelho. É tudo vermelho. Mas se eu pintar as duas de vermelho, eu não vou saber o que é a luz do enxofre e o que é a luz do hidrogênio. E aí, o que a gente faz? Então deixa o enxofre... Deixa o enxofre aqui no vermelho, e o hidrogênio alfa, apesar dele estar aqui, vamos pintar ele de verde. Agora, isso confunde a mão aqui. A mão do relógio. Vamos pintar o hidrogênio alfa de verde. Vocês viram o que a gente fez com com o sinal de rádio? A gente podia pintar da cor que quisesse, né? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos pintar o enxofre de vermelho. Vamos pintar o hidrogênio alfa de verde. E o outro? Qual é o outro, né, que a gente tinha aqui? O outro filtro, O3, né, oxigênio duplamente ionizado, ele é em 502 nanômetros. Onde que está isso? Opa, 500, 502. Olha só, ele já é um azul já esverdeando aqui, ó. É azul quase verde, né? E aí, o que a gente faz, né? Põe ele no azul. Aí a gente vai ter 3 camadas, né? Do jeito que a gente quer. Vai ter uma camada R, que vai ser o enxofre, G, que vai ser o hidrogênio, e o B, que é blue, né? Então é red, green and blue. Vai ser enxofre, hidrogênio alfa e oxigênio nos comprimentos de onda de 673 nanômetros, 656 nanômetros e 502 nanômetros. Tá, mas com o que isso aí se parece, né? Vamos dar uma olhada. Vamos ver essas 3 imagens aí, o que são, né? Então, essas aí são as 3 imagens, tá? Então, olha lá. Aqui. Essa aqui é a do enxofre, a do vermelho. Aí a gente vem... Opa! A que está no meio
é a emissão do hidrogênio alfa, que está no verde, e a que está aqui no azul é a emissão do oxigênio. Então, o que é que a gente faz? Usando esse programinha aqui que vocês vão conhecer aí melhor, o DS9, a gente atribui cada um deles a uma camada. A gente coloca cada um deles... tem uma camada vermelha, que tudo que eu colocar lá vai aparecer vermelho, camada verde, tudo que eu colocar lá vai passar verde, a camada azul, tudo que tiver lá vai aparecer azul. Então, não importa se você não fez a tua captura aí de dados no vermelho, no verde e no azul. Você poderia, por exemplo, olha, eu vou observar usando um filtro infravermelho. Que cor é infravermelho? Infravermelho não é cor, a gente não enxerga. Para enxergar, o que é que eu preciso fazer? Preciso colorir esses dados, né? Então, ou eu deixo cinza, né? Ou eu posso pintar de alguma cor realmente. Ó, pinta o infravermelho de vermelho. A gente pode fazer uma imagem, né? Lembrando que essa imagem vai ser preto e branco, no visível, mas tentando pegar o visível quase todo, ou uma faixa larga do visível. E aí eu faço o quê? Pinta de verde. E eu posso pegar uma outra observação feita no ultravioleta, e aí o que é que a gente faz? Coloca no azul. E aí eu tenho uma imagem RGB, tenho uma imagem com vermelho, com verde, com azul. Combinado as três, a gente faz a nossa imagem. Então tá aí, ó, a combinação desses três pacotes de dados aí, dessas três capturas, né, com 3 filtros diferentes, a gente coloriu cada uma delas. Quando a gente combina no DS9, a gente faz isso aí, a gente consegue essa imagem aí, que é uma composição dos dados que a gente obteve. Então, se eu colocar o olho no telescópio, eu vou ver essas cores? Não. Primeiro que não tem luz suficiente para sensibilizar as células os cones, né, que são as células sensíveis à cor, né, no olho da gente. Então, não dá para a gente perceber isso. E se a gente conseguisse ver, tivesse luz suficiente e a gente conseguisse ver, esse objeto seria muito avermelhado. Então, quando a gente faz a imagem com uma câmera colorida, com uma imagem amadora ali, esse objeto aparece muito vermelho, porque, olha, tudo que está verde aí, na verdade, é hidrogênio, né? Então, seria avermelhado. Então, se a gente quer saber com mais detalhes quais foram os filtros que a gente usou, então, tá aqui, ó. Isso aqui é uma tabela de filtros que a gente chama de banda estreita do telescópio espacial Hubble. Então, eu marquei aqui, se dá um trabalho, eu marquei aqui os filtros que a gente usou, né? Então, está aqui o 502 nanômetros, está dizendo aqui que é O3. O que é O3? É oxigênio duplamente ionizado. Aí fala lá a frequência exata dele ali, ali está em angstrom, né? 5.009 angstrom. Aí tem a faixa de frequência ali, a faixa de comprimento de ondas que ele enxerga, né? Que é um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Em seguida, a gente tem aqui aqui está 657, porque o filtro dessa imagem que a gente usou, ele é um filtro um pouquinho mais largo. Ele pega o hidrogênio, mas ele pega nitrogênio também. É o filtro 657N, tá? Na primeira imagem dos pilares da criação, era 656 mesmo. Nessa última imagem aqui de 2014, aí eles usaram um filtro diferente, que pega o hidrogênio alfa, mas também pega a emissão do nitrogênio. E o último filtro é aquele lá, que é o do enxofre. A gente chama isso aí de paleta do Hubble, quando a gente faz imagens usando esses 3 filtros. Hidrogênio alfa, S2 e O3. Se você faz usando isso aí, a gente chama isso aí de paleta do Hubble. Mas veja que ele segue uma sequência. Ó. O comprimento de onda mais longo vai para o vermelho. O comprimento de onda mais curto vai para o azul. E o comprimento de onda intermediário vai para o verde. Então, isso aí é meio que regra, se você quiser fazer uma imagem que seja coerente, né, com os comprimentos de onda mais energéticos no azul e os menos energéticos no vermelho. Então, espero que vocês tenham entendido aí como é que funcionam ali as cores dos objetos do céu profundo, né, que a gente não consegue observar essas cores usando o olho na ocular do telescópio. A gente vai ver esses objetos acinzentados lá. Mas quando a gente usa um imagiador, né, uma câmera CCD, aí ela consegue informação de cor, né, mas a troco de quê? A troco de a gente colocar um filtro na frente, senão vai ficar tudo cinza também, porque ela não consegue separar uma cor da outra. A câmera é preta e branca. E mesmo com a câmera preta e branca, com o uso desses filtros que a gente viu aqui, e muitos outros que o Hubble tem, né, estou mostrando só os de banda estreita,
Falei do Hubble, mas os outros telescópios também trabalham com rodas de filtro, com vários filtros, né? Então tem rodas de filtro na frente dele, né? Então, inclusive telescópios amadores, telescópios pequenos, aí você também faz essa captura de dados, né? Se você tiver uma câmera monocromática, usando filtros, né? Então isso é uma coisa que a gente aplica também com telescópios amadores. Você também pode usar esse método se a sua câmera é monocromática, né? Senão você vai acabar sempre com imagem preta e branca. Então, era isso. Queria mostrar para vocês a filosofia disso aí, como é que funciona, como é que a imagem fica preta e branca, a imagem preta e branca fica colorida, né? Como é que a gente pega esses dados lá em tons de cinza e consegue transformar eles numa imagem RGB. Espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, a gente vai ficar sempre de olho aí nos comentários aí do vídeo, então vocês fiquem à vontade para deixar pergunta aqui, interage com a gente também no Twitter, no Instagram, a gente é bem ativo por lá, principalmente no Twitter, né? Então se tem dúvida é só falar com a gente, estão aqui os endereços aí para vocês procurarem a gente. E o que tiver de dúvida aqui nos comentários, a gente também vai sempre solucionar, né? Então, aguardamos suas dúvidas, seus comentários, aguardamos também aí o like de vocês. Se curtiu o conteúdo, te ajudou, isso aí vai levar isso aí para a sala de aula também, ou tá te ajudando aí a compreender um pouquinho mais como é que nascem as imagens astronômicas. Deixa o like aí para a gente, é importante. E com isso, a gente se despede. Fique de olho aí nos próximos vídeos, que a gente vai falar bastante sobre imagem astronômica ao longo de todo o ano e sempre com viés aí voltado aí para a educação, para a sala de aula, com atividades que vocês podem fazer aí com os alunos aí em qualquer nível do ensino.